Saudações, queridos cidadãos, cidadãs que resistentemente permanecem aí, a querida vereadora, a mesa, o vereador Rafael, que permanece. Quero pontuar aqui algo que tem acontecido na gestão das nossas escolas, que é algo, assim, frustrante, porque vemos, se aqui exaltamos a nossa prefeitura valorizando os funcionários públicos, dando a remuneração, a reposição inflacionária para que o serviço público permaneça. Nós vemos que uma lógica chamada neoliberalismo, que implica na terceirização, em que o Estado é o ente que precariza, muitas vezes, o serviço público. Experimentamos isso recentemente na prestação de serviços de limpeza como as das nossas escolas estaduais. Pessoas, determinadas empresas, assumem, ganham contratos com o governo do Estado e abandonam, depois de um certo tempo, pessoas que estavam ali prestando serviço. No caso aqui, cito a Simone, o Daniel, a Dona Helena e outras mais. Só do nosso município são 18. Pegando os outros municípios, chega a 30 pessoas que estão aqui sendo representadas pelo nobre doutor Alex Orfeu, que está fazendo essa luta diante da Fazenda, porque a Fazenda é responsável. Porque, em última instância, esses zeladores de nossas escolas, embora sejam contratadas por uma empresa que desapareceu, que nem baixou as carteiras desses trabalhadores e trabalhadoras, e agora estão aí, sem receber salário, desempregados, e nem mesmo o trabalho que haviam feito foi remunerado. Isso está acontecendo em nossa comunidade. E isso não pode passar em silêncio. Precisamos dar visibilidade a essa injustiça praticada pelo próprio Estado. Por isso, hoje estive à tarde com o doutor Alex Orfeu, ele pontuou que vai fazer uma tutela de urgência. Tutela de urgência é um mecanismo jurídico de que, antes que se julgue, pague os salários, permita que essas pessoas tenham baixa na sua carteira e já recebam o salário-desemprego, porque a empresa sumiu, não existe mais. E ela tinha contratos com o Estado, externalizando os custos de seus lucros para nosso povo trabalhador, marcado por essa precariedade que chamamos de terceirização. Portanto, eis aqui o meu protesto diante de um Estado. E o pior é que muitas vezes vai entrar em processo e a Fazenda vai recorrer. A Fazenda do Estado de São Paulo vai recorrer, fazendo ainda mais moroso o acesso dessas pessoas que trabalharam, que derramaram o seu suor pela nossa comunidade e ficaram sem salário. Eu lembro de uma passagem em Tiago: ai de vós que fraudais os salários daqueles que colheram vossos campos. O Senhor dos Exércitos fará com suas pratas se enferrujem. E é o que está acontecendo. Portanto, preciso não é da alçada do nosso município, mas está acontecendo diante dos nossos olhos. E é a nossa gente que está sendo prejudicada. Portanto, é fundamental dar visibilidade a isso. Vimos durante essa semana uma mulher que saiu do trabalho e foi assediada por alguém que ainda não sabemos. Hoje à tarde fui falar com a doutora Michele, para ver se já identificaram um vídeo, correu às redes, mostrando, inquirindo, revelando o quanto que ser mulher em nossa comunidade ainda é perigoso. Ainda bem que ficou só na tentativa, mas imagino, a jovem acabou fazendo o boletim de ocorrência. Isso é fundamental, meu querido, minha querida. Aconteceu qualquer ato de violência, faça o BO. Se não dá para fazer na hora, faz depois, porque nós precisamos de dados de violência para mostrar para o Estado de São Paulo que precisamos de intervenção aqui. Porque sem dados,
sem notificações de crimes. A gente chega lá para o Estado, olha, a gente precisa de mais policiamento, mas olha lá, vocês não têm dados. Não tem violência em Juquitiba. Portanto, faço um apelo à nossa comunidade, como essa jovem que foi assediada fez, e hoje estava lá à tarde, vendo que ela fez aquilo que era o dever, de fato. Olha, fui assediada, e isso é um crime, e isso vai somando os dados que permite nós, enquanto políticos, possamos reivindicar diante do Estado de São Paulo um policiamento, políticas públicas, para a gente ter o dado. Desde que foi estabelecido a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres, e ali é uma violência que a gente vê. Mas existe uma violência dentro dos lares que a gente não vê, que somente as mulheres sofrem. Em 2023, tivemos um crescimento imenso de feminicídio dentro de uma sociedade patriarcal que acha que a vida e a vontade da mulher não é dela, é daquele que a domina, que acha que a domina. Em 2023, 1.463 mulheres foram assassinadas no Brasil. A cada hora, ou um caso a cada 6 horas. Isso são números para que nós venhamos nos chocar, porque no meu caso, se somos homens, temos filhas, temos mulheres, e é fundamental que a gente enfrente essa violência, que dê resposta a ela, para que ser mulher não seja perigoso em nossa cidade, em nossa sociedade. Faço referência aqui à grande iniciativa da nossa nobre vereadora Maíra, que iniciou uma petição para fazermos essa luta para o retorno da linha 282, porque não vamos aceitar aqui, como já dei a resposta, uma resposta protocolar e cínica da MTU, dizendo, não, mas você já tem a linha 030, que demora uma eternidade para chegar na capital, bem diferente daquilo que era a linha 282. Portanto, na quinta-feira eu vou tentar fazer uma visita e uma reunião com a SP Trans, porque muito está diante do Estado a Prefeitura de São Paulo, que disse, olha, não queremos que juquitibenses, pessoas que moram em São Lourenço, tenham acesso fácil aqui à capital. Já vivemos uma exclusão e eles querem nos excluir ainda mais. Portanto, é alvissareira e louvo a iniciativa de pedir essa petição, cara vereadora, e que nós, enquanto Casa Legislativa, possamos nos unir para defender esse direito de mobilidade para a nossa comunidade, que já está em quase 600 assinaturas. Muito louvável a iniciativa, cara vereadora Maíra. Por fim, estava dialogando com o senhor Walter Tesch, e ele estava falando da possibilidade que temos de começar a fazer o dever de casa e tornar essa cidade a partir da política e a cultura do tombamento. Esses dias estava visitando uma casa que foi construída em 1920, que está em pé ainda, ali na Laranjeiras, que tinha moinhos, e o quanto que isso, por meio de uma política de tombamento, pode servir de meios de um turismo rural, histórico, que pode dinamizar uma economia para o nosso município, e que até hoje foi ignorada. E o senhor Walter Tesch nos deu, olha, podemos explorar aqui uma economia que reforça a nossa identidade, nosso patrimônio histórico, que nos enche de orgulho de sermos quem somos. Portanto, é necessário a gente voltar a essa busca para aquilo que temos de potencial, para gerar economia. E quando falamos de economia, na última sessão, na última tribuna, expus aqui o pregão de 27 milhões que estava aberto pela nossa prefeitura para contratar merenda e alimento para a saúde e a educação. E hoje fui até a prefeitura e recebi uma boa notícia. Está anulado o pregão. Está anulado, e que bom. Porque assim que eu fiquei sabendo, procurei
vários comerciantes da nossa comunidade dizendo: olha, vocês estão competindo por isso? E eu fiquei sabendo que não. Portanto, é fundamental que a gente, enquanto poder público, estimule a organização da sociedade civil para que ela tenha a assessoria necessária para acessar esses pregões. Porque à medida que esses pregões, imagine, caro vereador Rafael, 27 milhões rodando na nossa economia. O quanto que de emprego já produziria? O quanto de ICMS a mais diante dessas compras traria para o nosso município? Não podemos fazer evasão dos nossos recursos. Nossos recursos são caros e eles precisam ser dinamizadores da economia do nosso município. E o que ficamos sabendo? Que geralmente eram grupos de fora que levavam, porque, infelizmente, nosso setor de comércio e de serviço não está ainda qualificado, mas a gente pode qualificá-los, ajudar enquanto poder público para que eles se qualifiquem e venha competir com esse pregão. E que mais próximo possa ter essa possibilidade de fazer com que o nosso orçamento fique aqui, gerando economia aqui, gerando bem-estar para a nossa comunidade aqui. Lembro que estaremos fazendo uma escuta por meio do nosso mandato, da escuta do hip hop. Uma cultura que tem crescido em nossa comunidade, que tem fortalecido, que tem resgatado jovens, que tem gerado esperança, que tem gerado o espírito crítico. A cultura do hip hop será feita no PAC, na Praça do PEC, às 18 horas no próximo sábado. Estaremos lá com jovens, com históricos aí, com Extremo, Mano Mi, o Gão, a Preta Louca e outros mais que estarão discutindo essa cultura da resistência de nossas periferias, essa cultura de que a periferia quer parar de lutar e ser reconhecida. Sim, devemos lutar, mas queremos também um lugar ao sol. Nosso povo precisa, nossa periferia precisa estar no centro. E é isso que estaremos discutindo no próximo sábado. Por fim, gostaria aqui de colocar o caso da pequena Hilary e da pequena Luana. Hilary, 7 anos, Luana, 4 anos. E sua mãe, Franciele, num desespero, morando ali nos Carmos, fui visitá-la na sexta-feira, que, infelizmente, a Kombi não estava chegando e ela tinha que andar 1 quilômetro para levar as suas filhas para ter o acesso à escola. E eu vi a Hilary e a pequena Luana desejosas de participar da escola, mas por muitos momentos não podiam, em razão, muitas vezes, de que nesta caminhada e neste tempo de outono tomavam o frio e não permitia. A Luana, por exemplo, a Hilary, melhor dizendo, estava doente e não estava podendo frequentar. Acionei de pronto ontem, fui falar com a nossa querida secretária Cida, que nos acolheu com aquela generosidade de sempre, e disse, e pontuou, que vai resolver o problema, pedir para que então o prestador chegue o mais próximo possível da casa da Franciele e do Douglas. Franciele, a mãe das meninas, o Douglas, o pai, para que a gente seja essa Juquitiba que acolhe, seja essa Juquitiba que garanta o direito, seja essa Juquitiba que se preocupa com o futuro da pequena Luana e da pequena Hilary e de todas as crianças do nosso município. Proteção, acesso a direito, acesso à escola. E isso é fundamental para a gente construir essa Juquitiba que tanto desejamos. E, por fim, parabenizamos hoje a iniciativa da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que fez esse momento simbólico de limpar o nosso rio, de fazer o dever de casa, de mostrar que nossa comunidade quer preservar este paraíso que é a nossa terra, mas que também desejamos o investimento necessário para dar a dignidade tão precisa para toda a nossa comunidade. Muito grato pela presença de vocês, muito grato por aguentar eu falar tanto. E Deus os abençoe. Fica na paz.